Olá, meu nome é Alexandre, eu sou um psicólogo aqui em Belo Horizonte, mas não sou psicólogo da professora Monique. Em relação à situação dela, eu apenas faço alguma análise que tem a ver com a psicologia social, especialmente naquilo que se refere à violência contra as mulheres, baseado nos atendimentos que me vieram, que me chegaram, das pacientes que me procuraram, e por causa dessa minha experiência prática, é que eu, desde a primeira entrevista, percebi que a professora Monique ia ser midiaticamente vítima de uma situação de toda uma estrutura misógina. Então a parte da minha psicologia é aí. Segunda coisa, eu também sou professor de sociologia e para analisar as questões que envolvem a professora Monique, é que a gente vai envolvendo também, vai articulando com essas questões da sociedade brasileira estruturalmente misógina, né? E a minha terceira função é que eu sou um pastor. E nesse quesito é que eu tenho, por assim dizer, autoridade, posso ter bases para eu poder responder algumas questões aqui que se referem especialmente ao ex-marido da professora, que se identifica como um cristão evangélico e está cometendo exatamente aquilo que é contra o evangelho de Jesus. Estou dizendo isso porque as pessoas falam assim, um vagabundo, um ator. Não, nosso trabalho é intenso, mas nenhum trabalho intenso pode ignorar o fato de que existe uma mulher sendo surrupiada, queimada nas fogueiras dos moralismos nesse país todos os dias, o dia inteiro, de podcast em podcast. E aí, mesmo você achando que isso seja coisa de quem está à toa, isso é coisa de quem exerce o amor ao próximo, eu vou hoje tirar o dia ou este momento para responder questões que há muito estão lá nos meus vídeos do YouTube. Vou responder algumas questões e até me referindo às entrevistas que o senhor Leniel tem concedido Brasil afora, né, especialmente agora nos rincões do Rio de Janeiro, porque ele está com pretensões eleitoreiras, é que eu vou responder algumas questões, esclarecer alguns fatos e trazer algumas verdades, enquanto a pessoa a quem nós apanhamos, a professora Monique, está lá presa sem poder se defender, né? Então, primeira coisa que eu queria mostrar para você, eu já fiz alguma coisa, já falei alguma coisa sobre essa entrevista que ele deu nesse podcast chamado de Pode Crer, né? Não sei se você consegue visualizar aí. Que o que me preocupa como um pastor é que eu acho que essa semana ele já está dando outra entrevista em um podcast liderado por pessoas evangélicas. E aqui, ó, por exemplo, nós temos os cortes da entrevista que eu assisti toda, achei um absurdo, muitas mentiras do chamado Homem de Deus. Então, por exemplo, o primeiro corte vai dizer assim: pai de Henri Borel fala sobre personalidade narcisista de Monique, que é uma primeira mentira. A professora Monique ela não tem absolutamente nada de personalidade narcisista. Primeiro que o Leniel não é psicólogo nem psiquiatra, ele nunca fez nenhuma avaliação dela, ele está dizendo coisas que dizem respeito às suas preferências. É muito fácil sair acusando uma mulher de narcisista, psicopata, quando até a expressão mineira trem de doido envolvia isso, né? A mulher flagrava o marido traindo-a. Aí ele falava que ela estava louca, como até hoje os homens fazem, chamam ela de louca, que está fantasiando, enfiava ela dentro de um trem que ia lá para Barbacena e ela era tratada como louca, e na verdade ela não era louca coisa nenhuma, ela só tinha flagrado o seu marido fazendo coisas absurdas contra o relacionamento deles, sendo infiéis a ela, né? Então, quem é o psicopata nessa história então? É o ex-marido da professora. Quando ele vai de propósito, de podcast em podcast, sabendo que os cristãos desse país, eles acreditam nessas mentiras de homens coitadistas, essa é a psicopatia, essa é a perversidade, esse é o narcisismo, é chamar a atenção para si, quando ele sabe que a ex-esposa dele é completamente inocente. Aí nós temos o segundo corte, que vai dizer assim: Leniel fala sobre separação de Monique Medeiros e aponta traição, que é uma outra calúnia horrorosa. O homem, ele que já vinha traindo, né? Eu não tenho como te provar isso aqui não, mas eu sei, eu estou ouvindo pessoas que passaram pela vida do senhor Leniel, mulheres que foram afetadas por ele, né? Que ele bate nas mulheres, que ele as maltrata
né? E aí ele vem com esse discurso cristão, ah, porque ele me encheu a paciência. Não, mas que homem cristão é esse que bate em mulher? Então, primeira coisa, está muito claro no depoimento da própria professora que ela veio a conhecer o senhor Jairo no dia 31 de julho de 2020. E aí nesse depoimento ela conta que no dia dos namorados, ou seja, junho de 2020, ela tinha feito uma festa ali para homenagear o seu marido, que estava ali na casa naquele período por causa da pandemia, e ele simplesmente desprezou a festa, zombou das coisas que ela queria, das boas coisas que ela fazia para ele. Ela fazia comida, ela cuidava da casa, fazia tudo para esse homem. E aí, a partir dali, os dois conversaram e disseram que o casamento não tinha mais como continuar, já estavam separados de corpos, já tinham acordado um com o outro que o casamento não poderia continuar. E aí o que ele faz? Ele já estava lá com outro relacionamento e vem contar para vocês no podcast cristão que a Monique o traiu. Por quê? Porque no dia 31 de julho, ou seja, quase 2 meses depois que ela vai conhecer uma pessoa e ela começa a namorar essa pessoa lá para os meados de agosto, setembro, ele vai chamar isso de adultério. E ele estava fazendo o quê? Ele conta para vocês o que ele estava fazendo? Porque eu tenho pessoas que me contaram o que ele estava fazendo nesse período aí. E aí sem infidelidade, porque no papel ele era casado comigo e ele não era casado com ela no papel para ele estar com as outras namoradas, não. Então é muito útil, né? Muito conveniente um ex-marido vir dizer mentira sobre a ex-esposa para ele sair como santinho sobre vocês. E essa que é a grande mentira perversa. Ele vai falar de uma outra mentira aqui, que a psicóloga do Henri era amiga do Jairo. Olha, gente, primeira coisa que ele fala um monte de coisas que ele não sabe sobre a psicologia. O Código de Ética da Psicologia, e eu tenho uma amostra dele aqui, não tem nada que proíba uma psicóloga atender pessoas que são conhecidas. O que o Código de Ética nos manda, nos orienta, é que a gente não faça atendimentos que possam interferir em relações interpessoais. Por exemplo, a psicóloga congregava possivelmente, eu não tenho esses detalhes, mas possivelmente ela congregava na mesma igreja da família do senhor Jairo. E aí, era uma psicóloga conhecida, eles entenderam que o menino precisava de terapia, a gente conhece a psicóloga e indicou ela, mas ela não estava ali a serviço de Jairo. Pelo contrário, ela estava fazendo o seu trabalho ético, lidando com a criança, e ele vai questionar, porque a mesma psicóloga do Henri era a mesma psicóloga da mãe. Isso é muito comum, isso é muito usual, porque a criança geralmente ela traz algum sintoma do que está acontecendo na família e a psicóloga pode ver nisso um meio de orientar a mãe na criação daquele filho. Ela não estava encobrindo o crime de ninguém, ela estava orientando essa mãe, e isso não é proibido pelo Código de Ética da Psicologia, porque a orientação psicológica faz parte das psicoterapias infantis. Então ele está inventando coisa, ele não entende nada de psicologia e agora virou o juiz da humanidade agora querendo dizer quem é que psicólogo pode ou não pode atender. O psicólogo não pode atender uma pessoa que possa interferir negativamente. Por exemplo, o psicólogo atender, sei lá, depois de tudo, uma psicóloga atender o Leniel para colocá-lo contra a ex-mulher dele. Isso sim é falta de ética. Mesmo que a psicóloga não conheça a ex-mulher dele, ela o estava atendendo para colocá-lo contra essa ex-mulher. Isso aí que é antiético. Agora, as outras coisas, tudo que ele falou nesse podcast é mentira, é invenção da cabeça dele, não é proibido. Existem limitações, por exemplo, quando eu vou atender adolescentes que são menores de idade, eu já falo para a mãe ou para o pai que traz aqui, não haverá relatório para vocês das coisas que seu filho ou sua filha vier me contar aqui, porque ele tem direito ao sigilo. Por isso que ele está na psicoterapia, porque ele tem direito ao sigilo. Eu não vou ficar prestando relatório do pai e da mãe de coisas que o adolescente está falando, porque ele precisa confiar na tecnicalidade do psicólogo, que ele não vai ficar levando coisas. Isso acontece até comigo e minhas crianças lá em casa, por exemplo. Tem coisas dos meus filhos que eu não posso ouvir, porque eu vou ouvir como pai. Eles falam lá nos seus devidos terapeutas, o terapeuta não pode me passar isso. Isso é o sigilo. Então dessas coisas o Leniel entende, mas está difamando a professora e vocês estão caindo na dele. Outra coisa que ele vai falar aqui, no outro corte, pensei em tirar cabo da minha vida. Até gostei desse ato falho, porque é isso que ele pensou em tirar cabo, porque na verdade, se ele estava querendo falar que ele ia cometer um suicídio, ele deveria ter pensado em dar cabo à vida dele, ou seja, dar fim à vida dele. Mas ele não pensa assim não, ele pensou em tirar essa possibilidade. Na verdade, ele passou a agir com a morbidez. O que é morbidez?
São pessoas que cultuam a morte, a experiência mortífera, a experiência de perda, para a partir disso se elegerem. Que é isso que ele está fazendo. Ele perdeu um filho e aí está usando essa morte do filho para ascender politicamente. Então ele nunca queria dar cabo da vida dele. Realmente ele ia tirar o cabo da vida dele. Esse é um ato falho maravilhoso. Mas continuemos. O outro corte ele vai dizer que minha mamãe não é uma mãe boa, disse Henri Borel para o pai. É engraçado, né, como que essas pessoas cristãs que entrevistam, elas entrevistam um homem que fala o que quer e aí tudo que ele fala virou verdade. Eu posso inventar qualquer tipo disso. O Leniel apresentou as provas de que o Henri disse isso, até porque tanto o Leniel quanto a professora Monique dizem que o Henri ele verbalizava. Então se o Henri tinha dito isso, que ela não era mãe boa, ali era que a hora do Leniel falar assim, mas meu filho está dizendo isso de você, na sua frente, na minha frente, nós vamos para a delegacia agora. Ele teria toda a proteção da delegacia, mas ele está mentindo. Não existiu esse episódio, né? Então já começa a mentira aí e as pessoas acreditando. Outra coisa, quando ele chega com esse discurso eleitoreiro, né, dizendo que ele lutou muito pela aprovação da lei Henri Borel. Primeira coisa, gente, o discurso dele está todo uniformizado, porque ele fala assim, a lei Henri Borel é para as crianças o que a lei Maria da Penha é para as mulheres. Mentira! A lei Maria da Penha para as crianças é o Estatuto da Criança e do Adolescente, e lá já tem tudo isso que o Linel está lutando contemplado. O Estatuto da Criança e do Adolescente, o Código Penal punem pessoas que ao ver uma criança sofrendo violência, não denuncia, não notifica as autoridades, então não tem nenhuma inovação. A única inovação que tem na lei Henri Borel é uma inovação negativa, que é de punir as mulheres por elas serem mulheres, punir as mães por elas serem mães. Aliás, a propósito, vou deixar um trecho para você aqui de 2 minutos do doutor e advogado Marcos Ferreira, quando ele vai mostrar isso, que o preocupa no caso Henri, é que a professora Monique está sendo punida exatamente aonde ela estava tentando lutar pela vida do filho dele, pela vida do filho dela, pela educação do filho dela. E aí vem esse homem que cria essa lei para punir a mãe. Ah, se estava em casa é porque ela tinha que se virar. É interessante que ele, né, quando ficou com o menino, isso está no livro da Paola Serra. Leniel, quando ficou com o menino, ele ou cuidou mal do menino, ou alguma outra coisa aconteceu, porque aí quando a gente vai ver a mensagem trocada entre mãe e pai do Henri, tá assim, Leniel, o que é isso no ânus do Henri? E aí, na cabeça da Monique naquele momento, porque ela não tem essa mente perversa que o Leniel tem, ela pensou assim, que ele não tinha dado banho no filho dele. Você ficou com o nosso filho e não cuidou dele, aqui está assado. Mas dizem as pessoas mais de perto do processo que a professora Monique viu foi coisa pior ali, mas como ela confiava no pai do menino, ela não quis atribuir outras coisas. Igual ele está fazendo agora com a questão da banheira, né? Falando que ela estava se exibindo, que ela estava vendendo Henri para o Jairo, que o Jairo era um pedófilo, um monte de coisa. A gente pode até pensar que Jairo seja assassino, mas pedófilo não existe nada no processo que aponte isso. E aí eu não estou querendo defender Jairo, só estou defendendo aquilo que é justo, que esse homem mente, exagera. Se ele é um servo de Deus, ele acha mesmo que Deus precisa de mentiras para dar alguma vitória a ele? Que Deus precisa de mentira para fazê-lo ser eleito? Vamos ver se ele vai ser eleito falando só a verdade, porque o que está fazendo ele ser eleito é a mentira. E aí ele vem com essa história. Se a professora Monique tivesse a mesma má fé que ele tem, ela falaria, não, gente, eu encontrei o ânus do Henri ferido, né? E aí falar, então, acusar o Leniel de estupro e de pedofilia. E isso vocês deveriam procurar, né, senhores entrevistadores, procurar essas informações, trazer um furo realmente bom de reportagem. Então ele vem com essa história de que ele criou a lei Henri Borel, como se as crianças ficassem... Aí ele vem com aquele discurso eleitoreiro, né, que é 32 crianças morrendo por dia, 32 Henris morrendo por dia, traz uma estatística exagerada para comover a audiência. Vê se isso é servo de Deus. Um servo do Senhor precisa dessa mentirada, desse discursismo, dessa falsidade, dessa acusação contra a ex-mulher para poder se eleger? Ah, não. Por isso eu te falo, fica aí um pouquinho com esse trecho do Dr. Marcos Ferreira e eu volto para responder as outras perguntas. O meu maior receio é que essa sociedade patriarcal, ela passa a enxergar a mulher que dia muito fica em casa cuidando dos filhos, muitas vezes abrindo mão, abdicando da sua própria profissão, da sua própria possibilidade de crescer profissionalmente, para poder fazer justamente o papel de quem cuida, de garantir, como a própria lei diz, o próprio bem-estar dessa criança. O meu receio maior hoje
é que a justiça como um todo, ela não abrace essa mulher e não cuide dela como deva. E não adianta, o senhor deve concordar comigo, o aumento de pena não é jamais o caminho para a gente poder tentar minimizar essa violência brutal que está no país. Então, o meu maior receio hoje é que em decisões como essa que a gente está se deparando, igual a da Monique, tudo bem que ali ela tinha babá, ela tinha empregada, ela tinha toda uma estrutura que movimentava e que ela podia, em razão disso, ir para o cabeleireiro, ir para uma academia, ir para onde quer. Mas a realidade brasileira não é essa. A gente tem mulheres que vivem batalhando no dia a dia, dentro de casa, fazendo o seu melhor e que muitas vezes, em razão disso, peca, peca, né? No sentido de ser a guardiã dessa criança, e nem por isso ela precisa passar por essa devassa que está existindo hoje, no sentido de que a omissão praticada nesses casos mereça. Porque o meu receio hoje, chegando a um absurdo, o meu maior receio, a gente tem a creche, que aconteceu aquele absurdo, creche lá em Saudade, Santa Catarina. Uma mãe vai e deixa o filho na creche. Tudo bem que a gente delega a terceiros a responsabilidade, mas a responsabilidade da mãe não deixou de existir. Daqui uns dias, se alguém vai e mata alguém dentro da creche, é capaz de dizer que a mãe foi negligente, foi omissa e não está cuidando do filho. A minha maior preocupação é que a gente deixe de proteger quem efetivamente merece proteção. A minha maior preocupação é essa, é a gente chegar ao ponto de trazer uma mãe que perde o filho no sentido de que ela deva ser responsabilizada, porque caberia a ela cuidar, quando na verdade essa atribuição nem o Estado tem, nem o Estado provê. Vamos lá, respondendo aqui a Erenice Soares 5302 aqui no YouTube. Há 2 semanas ela me perguntou assim: infelizmente estamos vendo muitos dizendo ser mártires, vítimas, e logo já se lança candidatos e muitos são eleitos, e vi também que não fazem muita coisa para mudar. Continua tudo do mesmo jeito. Até aqui, excelente, Erenice, que é isso mesmo. Volto a dizer que não julgo a Monique e não a vejo como responsável ou partícipe do assassinato do pequeno Henri. Mas fiquei triste e chocado dela falar no primeiro momento que foi ela que encontrou o menino calado e acordou o Jarinho. Penso que ela poderia ter ido da primeira com a verdade dos fatos. Então, Erenice, é que esse caso ele é muito complexo mesmo. Para a gente entender por que a professora Monique aparentemente protegeu o seu ex-companheiro, você tem que voltar um pouquinho e entender algumas coisas. Primeiro, quando o Henri faleceu, ela não sabia que ele tinha sido assassinado, ainda está se tentando provar se é isso que aconteceu, mas ela não sabia que ele tinha sido assassinado e nem sabia que a principal suspeita era o Jairo. E aí o que acontece? Os advogados chegam para ele e falam assim: olha, você não tem como provar que você estava dormindo. Você não tem como provar que você estava, que você foi acordado e seu filho já estava morto. Você foi lá ver que o seu filho estava morto, que na hora ela até pensava que ele estava desmaiado. Né? Você vê ela toda atordoada ali no elevador, sem saber que o filho já estava desfalecido, em óbito. Então é o seguinte, como você não tem como provar a sua inocência, nós, na qualidade da defesa, vamos criar uma história, vamos criar como as coisas acontecerem, e você vai seguir aquilo que a gente criou. E aí, pense bem em 3 fatores. Primeiro, ela não sabia que o filho dela tinha sido assassinado. Segundo, ela não sabia que o principal suspeito era o seu companheiro. Terceiro, mesmo ela relatando os episódios de violência que ela sofria, veja-se a Ana Hickman, ela confiava naquele homem, ela gostava daquele homem naquelas alturas. Então, quando ela começou a ver as primeiras acusações, ela estava assim: não é possível. Ele não fez isso, ela confiava nele. E aí, o que o advogado fez? Você vai decorar isso aqui. Então ela decorou um discurso e ela já estava lá aflita, tinha perdido o filho, não sabia como ela tinha perdido o filho, ela achou que o filho tinha morrido de desgosto. O próprio Leniel deu as primeiras entrevistas entendendo que o filho tinha morrido de desgosto, de alguma coisa assim, que ninguém sabia exatamente o que era. E aí, com essas coisas todas, o que ela fez? Estavam pagando cerca de 2 milhões de reais ao primeiro advogado. Então ela decorou aquele texto. Ela chega a dizer no depoimento dela que aquilo era cerca de 14 a 16 horas por dia de treinamento. E aí a mulher está aflita, está treinando porque ela precisava agora provar a inocência dela. Então ela não percebeu que algumas coisas que foram colocadas ali foram colocadas para fazer o Jairo parecer-se menos criminoso, né? E aí é quando ela vai dizer que
ela que foi acordar o Jairo. Isso foi coisa colocada pelo advogado, que ela pensando assim, gente, esse cara não matou meu filho, não é possível que ele tenha feito isso. Aí ela procurou, naquele primeiro momento, acolher o que o advogado disse, tentando, hoje ela deve morrer de vergonha disso. Agora, o que é pior disso tudo é que ela tentou esclarecer isso aos delegados antes de ir presa, e os delegados não quiseram aceitar o depoimento dela. Ela tentou ir na reconstituição do crime, os advogados a impediram de ir, né? E ainda instigaram os investigadores a fazerem perguntas sobre ela. Ah, pergunta aí em que lugar que o ar-condicionado ficava. Pergunta a ela se o Jairo fazia uso de medicações. Pergunta para ela aí se o Jairo dormia a noite inteira e não acordava. Que eram perguntas para ela responder de maneira que fizesse Jairo parecesse menos criminoso do que as investigações apontam. Então, a gente fica chocado assim, mas como é que ela protegeu ele? Porque naquele momento, não sabendo que o filho dela tinha sido assassinado, ela estava querendo proteger aquele homem em quem ela não via esse tipo de culpa. Ele era um péssimo marido, como a maioria dos maridos gente boas que vocês conhecem são. A maioria dos maridos que a gente conhece são homens tão bons quanto maltratam suas mulheres. O filhinho da mamãe aí, de muitas mulheres que estão me assistindo, ele é um cara muito legal, ele é afetuoso com a mamãe, mas ele já chama as mulheres de vagabundo. Essa foi uma vagabunda que eu peguei no final de semana. Essa violência masculina institucionalizada que a mulher não percebe, que ela é treinada socialmente para proteger isso. E foi isso que a professora Monique fez, sem o perceber. Quando ela viu a gente, mas peraí, não, o advogado me cooptou para fazer o meu então companheiro parecer inocente, aí não, mas aí os delegados já não deixaram ela mais falar. Mas continuando, Helenice, então é por isso que ela, sem o saber, não estava acreditando nem que o filho dela fosse assassinado e nem que o assassino pudesse ser o marido dela, ou então o companheiro dela, né? Mas continuando aqui, e ficando do lado dele, o defendendo o tempo todo, não foi legal na entrevista do Cabrini, ela disse que ninguém agrediu o menino, e nem ela, agora mudou o discurso, dizendo que ela era dopada, apanhada. Ela não mudou o discurso não, na verdade, ela nunca viu ninguém batendo no menino, todo mundo que a conhece, incluindo o seu ex-marido, diz que ela nunca bateu no filho, então ela estava mentindo não. Agora, sobre o Jairo, ela não sabia, aliás, as conversas com a babá mostram claramente que a Monique realmente não sabia porque a babá ocultou isso dela. Deixa eu ver se eu encontro aqui para vocês isso, que a gente tem printado. A babá dizendo que ela não iria informar para a professora Monique que o Henri sofria as agressões. Na verdade, a babá nunca viu o Henri sofrendo as agressões. Ela sabe que o Henri, um dia no colo dela, rasgou a blusa dela, ela recebeu R$100 para esconder isso da professora Monique, ou seja, ela escondeu isso da sua patroa, né? Olha aqui, não sei se você consegue ler, está muito claro aqui. Isso aqui é um pedaço da conversa dela com o noivo dela, né? O noivo, namorado. É a babá falando com o namorado dela. Não sei se você consegue ler aí. Mas olha o que ela está dizendo aqui. Ó. Eu vou conversar com a Monique quando voltar. Não vou dizer o que aconteceu porque eu não vou me enfiar em uma rabuda. Isso é a babá falando. Mas vou falar para ela evitar de deixar ele comigo e Jairinho sozinho, porque Jairinho chama ele para conversar. Ou seja, quando ela diz alguma coisa para a Monique, ela só comunica que o Jairinho chama o Henri para conversar. Então a Monique não tinha as informações muito claras sobre o que realmente estivesse acontecendo. Seja como for, a professora Monique ela tinha algum indício e ela estava tentando provar essas questões. Ela não conseguiu, até porque você viu aí na mensagem que a própria babá estava compromissada em não deixar a mãe informada acerca disso. E aí, é claro, quando começa a aparecer as primeiras coisas, né, o laudo esquisito do corpo de um outro menino, aí ela achou aquilo estranho, então assim, não gente, o meu companheiro não fez isso não. Por mais que nós dois temos alguma relação conturbada, ele não atentaria contra o meu filho. Então, naqueles primeiros momentos, até ela descobriu aí que esse cara fez isso com outras crianças, aí que a ficha dela caiu. Se ele fez isso com outras crianças, ele fez isso com o meu filho, mas isso já tinha passado pelo menos mais de 20 dias, né? Então você até cita aqui das violências que ele fazia, no sentido de implicar com o entregador de pizza. Mas boa parte das mulheres que me assistem, inclusive nesse momento, tem maridos que fazem isso e elas não pensam que esse marido que faz isso com elas, de expor até um entregador de pizza, possa estar atentando contra o filho dela, não.
porque a babá mesmo que deixou de informar falava assim, não, pode ficar tranquilo, não aconteceu nada, já está aqui comigo, está tudo tranquilo. A babá confortava a mãe de maneira que quem tinha de estar presa era essa babá que recebia para proteger uma criança e ainda omitia da mãe. O outro comentário aqui é da Elizabeth Dutra, né? Outra mulher. Vamos enumerar as mulheres comentando. Você é nojento, cara. É pior que ela, seu nojento. Vou vomitar se continuar a te ouvir. Elizabeth, sinto muito por você se você é uma mulher tão sofrida quanto as outras mulheres que fica dando razão para mentirosos, né? Vem o Adeilton Reis Ferreira. Você não vai esperar muita coisa boa de um homem, né? Nossa! Mais um imbecil querendo ganhar fama sobre o caso. Vá trabalhar, cidadão. Não estou querendo ganhar fama sobre caso nenhum, senhor Adeilton. Isso aqui dá muito trabalho e a gente não está recebendo nada por isso. Eu acho que a defesa da Monique está muito acuada, muito recuada, mas eu acho que alguém precisa fazer alguma coisa em prol dessa mulher, que pessoas horríveis, mau caráter como você, porque para fazer esse tipo de comentário, você que é o vagabundo que não sabe trabalhar, né? Que não trabalha, que fica aí futricando e acusando pessoas que você não conhece. Aí vem a Maria do Socorro. Maria do Socorro. Nossa! Quantas pessoas são doentes e você é o pior de todos. Que nojo ver uma pessoa como você. Mau caráter é você. Mau caráter é você. Por isso está falando isso tudo. Porque eu estou aqui exercendo o amor ao próximo. Não estou ganhando absolutamente nada por isso. Não quero nenhuma recompensa por isso. A recompensa já é ajudar essa mulher, que poderia ser você na condição dela. Imagina você acordada e aí encontra com seu filho já desfalecido, morto, e aí agora vai ser acusada de ter sido cúmplice do assassinato. Não desejo nem para você, Maria do Socorro, embora você seja uma péssima, uma exímia mau caráter. Tchau, comentário. Aí vem a Ana Paula Ferreira, quarta mulher comentando. Ela vai dizer: pastor, me perdoa, mas não consigo enxergar a Monique como inocente nessa história. E também não enxergo ela como assassina, mas sim como uma pessoa conivente que sabia das ações do seu namorado e simplesmente não tomava nenhum tipo de atitude em relação a isso. Olha, o que a Monique sabia do seu namorado era que ele era um homem que era excêntrico, obsessivo, compulsivo. Ela vai contar lá na carta dela, né? Que um belo dia ele mandou todo mundo ir para todos os lugares indizíveis do mundo porque um fio que passa atrás da televisão estava fora do lugar. Então ela sabia que ele era excêntrico, que ele tinha obsessão por limpeza, que ele tinha esse monte de coisa como a maioria dos pais e homens que vocês adoram aí, né? Igual aquele marido lá da Ana Paula Hickman. Mas ninguém vai falar que o marido da Ana Paula Hickman com isso é um violentador de crianças. Então, o que ela sabia do marido dela, do companheiro dela, era isso. Agora, ela não sabia que ele estava fazendo alguma coisa contra o Henri, porque isso nem a babá sabia dizer direito. E a babá, aquilo que ela tinha indícios, que era ele levar o menino para dentro do quarto para conversar, para mostrar o que eles compraram para uma viagem que ele iria fazer, ela vai dizer: não vou dizer isso para minha mãe, para minha patroa. O menino gritou muito, com certeza a vizinhança ouviu, mas eu não vou dizer isso para a Monique. É o que a babá disse, que eu acabei de ler para vocês. Então, Ana Paula Ferreira, ela sabia e nada fez, foi conivente, omissa em relação aos acontecimentos. E não vejo o pai Leniel como essa pessoa que o senhor diz, esse monstro. Pelo contrário, vejo um pai que luta por justiça. Aí, assim como a Monique se enganou em relação ao senhor Jairo, você se engana em relação ao senhor Leniel, porque o senhor Leniel não está lutando por justiça. O senhor Leniel, na melhor das hipóteses, ele está lutando para consolar um sentimento de culpa que ele tem, que ele era um pai ausente em relação à vidinha do filho dele, né? Às vezes ele era ausente porque ele tinha que sair para trabalhar, mas outras vezes ele era ausente porque ele tinha a chance de estar com o filho, deixava o filho na casa da avó materna, do Henri, e ia namorar. Então, ele não era esse cara dedicado. Mas olha só, assim como vocês caem naquele jeito dele, aquela barba de um homem desconsolado, a Monique também caiu nos encantos e no conto do Sr. Jairo. É isso que vocês não conseguem entender. Eu acho que as pessoas deveriam pensar assim: se eu posso estar sendo iludido pelo Leniel,
Por que eu não posso entender que a professora Monique tenha sido iludida por aquele homem que era uma mistura de um homem excêntrico com um homem muito gentil, um príncipe? É isso que as pessoas diziam dele. É isso que o próprio Leniel diz nas entrevistas recentes. Ah, o Jairo tem aquele poder de iludir as pessoas, um homem tratável, carismático, e isso confundia a professora Monique, igual você agora está confusa com o Leniel chorando, lutando por justiça. Ele está lutando para apaziguar o coração dele, está lutando para ficar rico na política, está lutando para cometer violência contra as mulheres, porque isso é um misógino. Mas, assim como você se sente no direito de ficar iludida, não julgue a professora Monique porque ela foi iludida pelo Jairo, sim. Aí, nesses seus vídeos, parece que o senhor quer dizer que o Leniel quem assassinou o menino. Eu nunca disse que o Leniel assassinou o menino e nem insinuo isso. O que eu digo é que o Leniel sabia mais do que a professora Monique. Ele sabia o que estava acontecendo com o menino, se é verdade o que ele fala. Porque ou é mentira que o Henrique falou com ele que o tio Jairinho abraçava apertado, ou é verdade e ele sabia, não notificou as autoridades e agora quer punir todo mundo que tentava saber o que estava acontecendo, que a professora Monique só não notificou as autoridades porque ela não conseguiu as provas do que estava acontecendo. Já o seu Leniel, nem as provas ele procurou, ele simplesmente deixou rolar, deixou acontecer. Ou seja, o que ele fez cooperou para que o Henrique fosse assassinado. Agora a professora Monique estava tentando encontrar soluções e respostas e ela não conseguiu encontrá-las. E ele, com a informação do filho, não fez nada, né? Então, ele matou o filho? Não. Mas a omissão dele, omissão que agora ele quer punir todo mundo que não foi omisso, mas ele não quer ser punido, por isso que ele está correndo atrás de justiça, para que ele não seja punido, né? Então, só o vejo atacá-lo. E isso é muito estranho. E outra coisa, a ONU não resolve nem mesmo que tem que resolver, porque deveria se meter nesse caso. Quem somos nós para dizer o que houve lá dentro? Apenas Deus e os dois sabem. É engraçado que você fala quem somos nós para dizer o que aconteceu lá dentro, mas você quer que a Monique seja assassina e o que o Leniel seja inocente. Para que existe a ONU aí? Não é a ONU e os organismos internacionais, os acordos internacionais? Porque vocês mulheres, eu estou falando aqui como mulher, vocês mulheres, já nascem sendo culpadas por terem nascido com sexo feminino. Já nascem tendo de se livrar de pedófilos, de estupradores, daquele tiozinho engraçadinho que passa a mão em você porque você é uma menininha. Então vocês vivem a vida inteira tendo de correr de assédio e sendo treinadas para esconder isso. E para acusar a outra mulher que está tentando dizer o que está acontecendo. E aí por que os organismos internacionais têm de se meter nisso? Porque a professora Monique ela pode ser assassinada na cadeia, sendo que ela não cometeu crime nenhum, porque nem do que o Leniel sabia, ela estava sabendo. O Henrique nunca falou para a mãe dele, o tio Jairinho me abraça apertado. Nunca disse isso para ela. Ele nunca reforçou isso para ela. Agora, se ele disse isso para o pai, caso seja verdade que o pai está falando a verdade, esse pai sabia e não cumpriu a lei, que era notificar as autoridades. Ele fala assim, que havia alienação parental, eu ia tomar o filho de mim. Que mentira, se ele fosse numa delegacia, ele ia ter um documento para provar o que o menino tinha falado para ele. Não foi? Tudo bem, agora quer punir os outros por aquilo que ele não fez? É nesse sentido que não é que eu falo mal do Leniel, que eu estou falando os fatos. Esses são os fatos que vocês preferem ignorar, né? Mas esse comentário então não pode ficar no meu vídeo, porque ele é bem intencionado, mas está contaminado de equívocos. O Ana Paula Ferreira. Próximo comentário. Outro comentário da Erenice Soares, né? Boa noite, concordo com muitas coisas que o senhor falou. Só não concordo quando o senhor disse que Monique não tinha interesse financeiro ao lado do Jairinho e que ela não sabia das agressões, pois ela foi avisada em tempo real pela babá. Então já tem 2 enganos aí, Erenice. Você de novo, Erenice. Você não pode deixar esse comentário seu aqui. Primeiro, de onde vocês tiraram que a professora Monique tinha interesse financeiro nessa coisa toda? A mulher recebia cerca de 6 mil reais como diretora de escola. Passou a receber cerca de 9 mil quando mudou o seu cargo. Ou seja, um acréscimo aí de no máximo 3 mil reais. Aí o Leniel vai de podcast falando que ela recebia 3 mil e passou a receber quase 20 mil. Ele ainda mente essas mentiras políticas que ele... eu espero que nas últimas entrevistas ele se manque, porque está provado nos autos a diferença salarial da professora Monique. Está entregue à juíza. Então, que interesse financeiro que essa mulher tinha? Agora, uma mulher agora vai ser criminalizada porque ela se relacionou com um homem que tinha poderes, que tinha
dinheiro, que tinha fortuna, que tinha riqueza, a professora Monique era muito responsável mesmo vivendo com esse homem. Ela era quem bancava a escolinha particular do filho dela, ela era quem fazia um monte de coisa com o salário dela. Então, qual é o interesse financeiro que ela tinha nisso? De tanto que ela amava esse menino. É aí que o histórico dela ajuda, porque quando você vai na rede social dela, no dia a dia dela, das pessoas que a conheciam antes desse crime acontecer, que ela nem sabia que era crime, ela foi saber 30 dias depois, vai todo mundo ver que ela era uma mãe extremamente cuidadosa, não é só no sentido de deixar o Henri suprido materialmente, mas no sentido de estar presente, de conversar com ele, de educá-lo, de ser afetuosa com ele. No meu canal e também lá no Monique é Inocente, vocês vão ver vários momentos autênticos de filhos com a sua mãe, vídeos e coisas que o Leniel não tem nenhum, ele tem que fazer montagem para mostrar para você que ele era um pai presente. Então, montagem de fotos e vídeos que ele faz. Mas aí você vai dizer também que ela foi avisada em tempo real pela babá. A babá manda um vídeo do menino bancando, mas a babá não diz, olha, meu patrão, ele costuma fazer isso com as crianças. Ela nunca disse isso para a patroa. E ainda a babá falou assim, não, ele está mancando, mas eu vou dar banho nele, pode deixar, não precisa voltar não, que já está tudo resolvido, o Jairo já saiu. E aí, quando dá 2 horas depois que ela tinha mostrado o vídeo, é que o Henri vai dizer para ela alguma coisa sobre o que o Jairo fez com ele. E aí, quando ela diz isso para a Monique, olha, Monique, ele está dizendo aí que o Jairo derrubou ele da cama. A Monique pega as coisas dela correndo e aí ela chega em casa em menos de 20 minutos, por causa do trânsito engarrafado. Então, ela não estava sabendo realmente o que estava acontecendo, não. Porque quando ela vai conversar com o filho, ele inclusive fala que não foi isso que aconteceu, né? Aí ela continua. A Irenice. E aí, na verdade, a história do salão é a seguinte. Ela, no dia do velório, do enterro do filho dela, o que ela fez? Ela, vendo que o senhor Leniel tinha encomendado camisas para oferecer aos familiares e amigos, mas não ofereceu nada nem para ela nem para os familiares dela, ou seja, já vê que ele e Sigmar estavam tramando contra ela, ela falou assim, gente, eu preciso fazer uma homenagem ao meu filho, que ali, diga-se de passagem, ela não sabia que ele tinha morrido nem assassinado e nem que o principal suspeito era então o seu então companheiro. Aí ela foi ao shopping, encomendou essas camisas para os familiares dela, para os amigos dela, e enquanto as camisas eram feitas, ela foi ao salão fazer o quê? Repor toda aquela situação que ela estava passando, que ela estava com o cabelo desgrenhado e tudo. Lembrando que ela só fez isso porque mesmo? Porque ela não sabia que o filho dela tinha sido assassinado. E qualquer coisa que ela fizesse, vocês iriam recriminá-la. Por quê? O que as pessoas dizem daquela mulher que matou o marido, mas estava lá derretida, chorando? Falam assim da Flor de Lis também. O marido da Sara Mariano, que quando foi encontrar o corpo dela, que ele sabia, né, que ele tinha mandado dar um fim, chorou copiosamente. Então, se a professora Monique tivesse ido para casa, se trancado num quarto por vários dias, falar, olha que mulher mais teatral, aí, ó, perdeu o filho, agora fica aí fingindo que tá chorando, fazendo teatro. Então, como ela não sabia ainda que ele havia sido assassinado, ela se arrumou para ver o seu filho pela última vez e homenagear o seu filho que tanto lhe fez bem. E aí vocês a julgam por causa disso. Então, ela foi ao salão, né, deve ter ido depois que o filho morreu, mas nesse caso específico que você está perguntando, não foi antes do enterro do filho, não foi depois do enterro do filho, foi antes. E ela uniu ali o útil ao agradável, né? Porque era útil, ela precisava se recompor para ver o seu filho pela última vez, filho que ela não sabia que havia sido assassinado naqueles 3 dias após a morte dele. Essa questão do curso de culinária de inglês, o pessoal fala, né? Ai, perdeu o filho, mas estava vendo o curso de culinária de inglês. Gente, pelo amor de Deus, o que acontece? A professora Monique revela no próprio depoimento dela que ela era uma mulher de muitos cursinhos, é uma mulher que sabia fazer manufaturas, organizar festas, fazer um monte de coisa, e ela inclusive faz isso tudo para agradar ao filho dela, né, que ela era muito festeira com ele, para deixá-lo feliz. E aí, um desses cursos, o curso não sabia que a mãe estava de luto, o curso não sabia que o filho dela tinha sido enterrado, o curso não sabia de nada disso, é um curso que tem lá, gente, essa moça já fez curso aqui com a gente, foi lá e mandou uma mensagem no celular dela oferecendo um curso. E aí ela responde, olha, aqui é a Monique, sim, né? Gostaria de saber quanto é que está esse curso de inglês. A gente faz isso mesmo de luto.
Aí ela vai falar, gente, perdi meu filho, não quero saber disso agora. Algumas pessoas fariam isso e outras não. Isso não quer dizer nada que ela não estava com intenção de fugir. Ela ia fugir do quê? Do que ela não cometeu? Ela não estava com intenção de fugir. Ela não estava querendo se mudar do país. É só porque alguém, não sabendo que ela estava de luto, uma empresa ofereceu um cursinho para ela e ela apenas apressou, nem quer dizer que ela iria chegar. Olha, eu já recebi como psicoterapeuta, já recebi pessoas apressando o preço de terapia. E aí a pessoa volta meses depois, não, porque naquela hora meu filho tinha morrido, então eu só estava querendo saber o que poderia acontecer. Por exemplo, é muito comum uma mãe, após ter perdido seu filho, querer se mudar do país. Deixa eu aprender. Olha, estou me oferecendo um curso de inglês, eu não quero ficar mais aqui. Ela deveria ter feito isso, né? Não ter ficado no Rio de Janeiro, que virou um lugar de tormenta para ela. Claro que ela responderia tudo depois, mas ela deveria sair desse lugar, que até hoje tem gente que está ali para assassiná-la pelo mal que ela não cometeu. Então, curso de culinária de inglês é porque ela era uma mulher que era inscrita em vários cursos antes da morte do seu filhinho. Aí um desses cursos, tem gente que está de luta e fica recebendo ligações de telemarketing. Olha, um telefone seu que a conta está sem pagar. Aí a pessoa responde, tá vendo? Nem se importou com o filho morto. Gente, por favor, né? Então, eu agradeço, Erenice, por você ter carinho e respeito por mim, mas é por isso que esse comentário seu não vai continuar aqui no vídeo, para que não desvirtue, que ele está cheio de enganos aqui, de equívocos, né? Mas eu te dei a explicação que você gostaria. A Erenice tinha me falado, né? Pastor, eu quero deixar bem claro que não concordo com as atitudes do senhor Leniel, né? Usando o que aconteceu, a tragédia que aconteceu com o filho, visando um cargo político, repugnante essa atitude. A Erenice fala, né? E eu concordo com ela. Alguém pode falar assim, mas ele perdeu um filho. Ele perdeu um filho e está sendo mórbido. O que é mórbido? É a pessoa encontrar ganho, prazer em situações de morte. Né? Vamos trazer o coração de Dom Pedro I, Dom Pedro II para cá. Isso é morbidez. Por que eu quero um coração de um defunto de mais de 200 anos atrás aqui na comemoração? Né? E aí o Leniel vai na mesma linha. Ele pega uma tragédia que lhe aconteceu, que foi a perda do filho, vislumbrou nisso vantagem financeira e está tentando agora se tornar um político, um deputado, não, um vereador no Rio de Janeiro, em algum lugar do estado do Rio. Aí vem uma outra pessoa e fala assim, e Monique pode usar como blogueira. Quer dizer, está dizendo assim, que assim como a gente diz que o Leniel está vislumbrando vantagem financeira com a morte do filho, ela agora está acusando a Monique de virar blogueira em cima da morte do filho. Que blogueira, gente. A mulher só estava tentando responder a perguntas. Todo mundo não gostaria que ela dissesse alguma coisa. Quando ela começa a falar, vocês falam que ela é blogueira. Embora eu dou uma certa razão para o mal entendido das pessoas de acharem que ela é blogueira, porque a defesa da Monique não se mostrou muito favorável que ela se posicionasse nas redes sociais, porque estão tentando ser uma defesa técnica. O problema é que o júri que vai julgá-la não é nada técnico, então ela se via com a necessidade de responder alguma dessas coisas. E algumas das respostas que elas estavam dando assustaram o seu Leniel, porque a verdade começou a aparecer. Né? Então, é essa a questão, senhora Luana, comentário excluído. Aí vem a Jussi, deve ser Jussi Cardoso, que é uma pessoa confusa, porque ela vira e mexe, entra nas minhas redes e ela faz críticas injustas e mentirosas à professora Monique. E aí eu a bloqueio, ela cria outro perfil, vai entrando da uma de amiga, mas na verdade ela está ali, não sei se é para colher alguma informação para usar contra. Olha, Jussi Cardoso, não tem medo da verdade. Você pode fazer o que você quiser, porque a verdade da professora Monique é muito maior e mais intensa do que qualquer tentativa sua de estratégia de criminalizar essa mãe que é inocente. Aí o que você diz aqui, Jussi Cardoso? Se achava tal, pensava que ele macerava droga na bebida dela por ciúme, ele queria agredir seu filho, lesa, e você sabia das agressões. Para que você quer me seguir, Jussi Cardoso? Você que acredita em mentiras? Quer dizer então que quando uma mulher aponta que um homem por ciúme macerava medicação na bebida dela, isso é porque ela se acha a tal? Deus me livre de qualquer mulher que foi vítima de estupro te procurar, né? Você vai falar assim, agora você tá se achando gostosa, tá achando que o seu vizinho agora te estuprar porque você é uma delícia. Tá vendo, gente, como é que vocês, mulheres, criminalizam umas às outras? Porque vocês, mulheres, infelizmente, são socializadas para viverem aquilo que os homens querem que vocês vivam. Porque diante de uma mãe que perdeu um filho de maneira injusta, vem a Jussi Cardoso, uma mulher, dizer que ela se achava a tal.
Meu Deus, não tem nem o que comentar dessa pessoa. Meu Deus do céu, é isso, gente. É muito triste isso. User-XY. E tem essas pessoas covardes que se escondem, né? Ela trocou o filho dela por dinheiro. Tá ganhando quanto para defender ela? Ele tá lutando pelo filho dele. Ela era tão atenta que o Henri tá morto. O Leniel é tão sórdido que isso aí deve ser até gente mandado por ele, né? Porque ele faz esse tipo de coisa. Mas olha só. Ela não fez nada por dinheiro, eu acabei de responder. Então nem tem mais o que te responder acerca disso. Agora, eu estou ganhando quanto para defender ela? Primeiro, eu não sou defensor da Monique, não sou advogado da Monique, não estou ganhando nada. Eu só estou exercendo do lado bom aquilo que você exerce do lado mal. Você não está aí de graça falando mal de uma mãe inocente? Pois eu, de graça, vou falar bem dessa mãe inocente, a quem eu tive o privilégio e a alegria de conhecer e com quem eu tive algum tempo para conversar. Se você faz a sua maldade de graça, não me critique por fazer minha bondade de graça. Paz 97, 91. Não faço ideia de quem seja essa pessoa. Escuta isso aqui, gente, escuta. Você é apaixonado por essa mulher? Que eu tenho tanto de interrogação. O filho não é seu. Cara, é melhor você não se meter. Este plantio lhe será cobrado. Professora? Monique é uma santa. Nos poupe. É melhor você calar a boca. Você é doente, cara. Eu acho interessante que quem fala isso é que é doente e nem se enxerga. Por quê? Quer dizer, então, que para eu fazer bondade para alguém, eu tenho de estar apaixonado. Porque era isso que você, né, covarde que não se identifica, você faria sim. Só se você tivesse apaixonado, se tivesse recebido muita grana. Quer dizer, tudo que vocês acusam a Monique é o que vocês são, né? Não estou apaixonado por ela, não. Vocês é que são apaixonados pela maldade de ir a público falar mal de uma mulher que vocês não viveram nem um dia ao lado dela e não sabem a vida difícil que ela levava e o tanto que ela amava aquele seu filhinho. E é engraçado, o filho é seu? Ué, mas interessante, o filho não é seu e você está difamando a mãe que perdeu esse filho. Outra coisa que você diz aqui, é melhor você não se meter nesse plantio, porque isso lhe será cobrado. Você está me ameaçando? Você é pau-mandado de alguém que quer, porque quer que a professora Monique seja criminosa? Eu não estou me metendo em plantio nenhum, eu só estou exercendo aquilo que vocês acham que tem direito de exercer. Olha, eu tenho direito à opinião, eu acho que ela é assassina e pronto. Então, eu tenho direito à opinião, a semear bondade, vida, graça, verdade. E a verdade é o fato de que uma mulher que amou seu filho até o fim, que o perdeu de forma trágica, agora está sendo acusada com vocês aí, por vocês. E eu que sou o criminoso, você é quem vai colher o que você está fazendo, tá? Aí vem um tal de César Alumínio, deve ser um homem comerciante. Ele fala assim, cara, você é louco, a Monique teve culpa. Pode ser não diretamente, mas indireta. E aí, senhor advogado, jurista, promotor? Ela provou que ela não teve culpa nem direta e nem indireta. A única falha que ela teve e que qualquer um de nós teria é que ela confiava nas pessoas no começo disso tudo. Ela confiava no seu então companheiro, ela confiava no Leniel, que agora está arrasando de norte a sul do país, ela confiou nos primeiros advogados do caso, ela confia na psicoterapeuta dela, ela confia nos atuais advogados do caso, ela confiou que vocês iriam entender a situação dela. Então, se ela teve alguma falha, isso é a falha de confiar. E, na verdade, confiar nem é crime. Então, não faz sentido a sua frase, senhor Alumínio. Louco é você que está querendo criminalizar uma pessoa que nunca fez mal a você e que foi mãe do filho dela muito melhor do que você deve ser pai dos seus filhos. Aí vem a Letícia, outra mulher, a oitava mulher aqui. O que eu acho feio é um pastor ficar difamando os outros. Monique é omissa assim. Ué, Letícia, que estranho. Você acaba de difamar a Monique chamando ela de omissa. Tá apoiando o ex-marido dela que a difama, porque difamação nesse caso aí são mentiras, são coisas que não existem, são coisas absurdas, chamando-a de assassina, de psicopata, de adúltera, de um monte de coisa. E aí, quando eu venho aqui a público falar bem dessa mulher que é inocente, eu estou difamando?
É porque para eu mostrar que a professora Monique é inocente, eu preciso mostrar que quem está falando mal dela está falando, cometendo mentiras, calúnia, difamação, injúria. Então isso não é falar mal de alguém, isso é constatar um crime que está sendo cometido contra essa mulher inocente. Mas enfim, você nem vai querer entender isso, né? Então, tchau, comentário da Letícia. Mas a Letícia ficou invocada, ela não para não, ó. Abre o olho, querido, vê se coloca em seu lugar, vê se coloca em seu lugar, falso profeta. Eu acho engraçado que as pessoas elas têm preconceito contra a mulher, elas têm preconceito contra os verdadeiros pastores, porque os falsos pastores ela deve adorar. Ela anda com eles, né? Porque falsos pastores são aqueles que falam aquilo que as pessoas gostam de ouvir na sua maldade. E aí, quando tem aqui um pastor apontando a inocência de uma mulher, aí eu sou um falso pastor. Vindo de você, Letícia, é até um elogio. Tchau, comentário. Aí vem agora a Cleusa, a nona mulher, né? Nona mulher, a Cleusa, fala assim, pronto, agora achar que essa mulher é inocente é demais. Tenha santa paciência. Uma mulher dizendo isso de outra, tá? Uma mulher que tira fotos na delegacia, a babá contando para ela o que está acontecendo e ela no salão. Para mim, ela e o Jairinho deveriam pagar pena máxima. Meu Deus do céu, como as pessoas são perdidas, né? Que coisa triste. Primeira coisa, a foto que ela tirou na delegacia, ela não estava fazendo selfie, não estava fazendo postagens à toa, não. Ela mandou uma mensagem pelo WhatsApp para uma familiar para provar que ela estava viva, que ela estava bem, porque ela estava se demorando na delegacia. Aí uma tia distante dela estava assim, minha filha, me manda alguma prova de que você está bem. Ela fez uma selfie. Aí depois, e olha, ela mandou uma selfie via WhatsApp. Aí as pessoas que tiveram acesso ao celular dela pegaram aquela selfie via WhatsApp e colocaram na rede social como se ela estivesse fazendo postagem. Ela não fez postagem nenhuma. O problema é que eu posso tirar uma selfie, eu posso ficar com cara de malandro, com cara de cafajeste, com cara de coitadista, com cara de, sei lá, de debochado. Selfie é selfie, você não tem como administrar aquilo. Nem sei como é que tá a minha cara aqui agora enquanto eu tô gravando. Tem gente que acha que eu sou doido, que eu sou falso, que eu sou pinguço, que eu sou isso, que eu sou aquilo. Aí pega o publica, tá vendo? Pastor cachaceiro. É isso que vocês estão fazendo em relação à selfie da Monique na delegacia. Ela só estava mandando um sinal de vida para quem precisava saber que ela estava viva. Né? Então, a mentira aí é toda sua. Segundo, quando ela fala assim, a babá contando para ela o que está acontecendo. Eu acabei de mostrar nesse vídeo. Volte lá atrás que você vai ver. A babá dizendo, não vou contar para a Monique o que realmente está acontecendo. Então a babá não contou para ela, não. Eu posso mandar um vídeo de alguém mancando que significa tantas coisas. Eu tive 3 crianças que viviam mancando porque eles se envolviam em muitas atividades complicadas. Estou dizendo que o Henri não tenha sofrido? Eu estou dizendo que a babá ela foi extremamente omissa para poder falar assim, Monique, eu gosto muito de você. Eu sei que quem paga meu salário é você e o Jair, mas eu preciso te contar uma coisa, porque eu já parei meu dia para acudir um cachorro. Imagina uma babá vendo uma criança sendo, sei lá, torturada, maltratada por alguém, e aí ela não ajudou a mãe dessa criança. Ô, gente, puxa vida. Aí depois, a babá contando o que está acontecendo, e ela no salão. Gente, imagina, a Monique sabia que o filho dela ia ser maltratado quando ela fosse ao salão? Aí, enquanto ela está no salão, a babá manda mensagem, a Monique pede a ela para poder interferir, ela pratica as omissões dela, mas a Monique ainda confia nela. Ela fala, não, já saiu, já aconteceu, ele já saiu de casa, o Henri tá tudo bem, pode ficar aí que tá tudo tranquilo aqui. Ou seja, ela auxiliava a mãe e ela recebia para fazer isso, para proteger a criança e para auxiliar essa mãe. Aí você já tem raiva porque uma mãe não pode ter uma babá, e você já tem raiva porque a mãe não adivinhou, né? Que mãe que iria adivinhar que ela ia para o salão e que o filho dela, que estava sob os cuidados da babá, iria ser deixado entregue a um homem que possivelmente o estava torturando? Gente, depois, quando ela volta, ela vai e leva o menino, tudo quanto é especialista, e ninguém constata nada. Então, ela não estava sabendo o que estava acontecendo, não. Cleusa Gonçalves, Deus me livre que aconteça na sua vida o que está acontecendo na vida da Monique, uma mulher inocente. Próximo comentário. Escuta isso. ITGL, deve ser IT Glaucia
Crespo. Então, Gláucia Crespo, a 11ª mulher, vai dizer assim: será que você ouviu o áudio da babá contando para Monique o que estava acontecendo com Henri? Você ouviu? Você ouviu? Porque não tem nenhum áudio da Monique, da babá contando para Monique o que estava acontecendo, não. Ouviu a resposta da Monique? Tem áudio da babá contando e tem áudio da Monique respondendo? Viu o tempo que ela levou para acabar de cuidar do cabelo e da unha antes de voltar para casa para acudir seu filho? Eu vi, você viu? Você assistiu o depoimento dela? Ela entregou as provas na justiça de que, quando ela fica sabendo que o Henri pode ter sido torturado, pode ter tomado uma banda, uma rasteira, caído da cama por mão do senhor Jairo, na hora que ela fica sabendo, ela fala para a cabeleireira assim: encerra o serviço, pega o carro, ainda enfrenta um trânsito engarrafado, mas apesar de todas essas coisas, ela demorou 20 minutos para chegar em casa. Quer dizer, você, senhora Glaucia, ficou com a fofoca. A fofoca diz que a Monique ficou lá até 7 horas da noite, mais de 4 horas, mesmo sabendo o que estava acontecendo. Ela não sabia o que estava acontecendo, porque nas 2 primeiras horas a babá falava assim: não, tá tudo tranquilo, não sei o que aconteceu, já saiu, ele foi lá mostrar umas coisas que ele comprou para a viagem que eles iriam fazer. A babá nunca disse para ela o que estava acontecendo e ainda mandava ela ficar tranquila, que estava tudo ok. A babá não fala assim: mãe, volta correndo, não. Mas 2 horas depois a babá fala assim: olha, o Henri me falou que o Jairo xingou ele, derrubou ele da cama, alguma coisa assim. Aí a Monique, imediatamente chega em menos de 20 minutos na casa dela por causa do trânsito que está engarrafado. Que fosse a pé. Aí ela ia chegar, era quase 1 hora, né? Mas olha só. Dá uma olhadinha, porque vale a pena antes de repetir esse discurso. Pois é, quem não olhou nada foi você, né? Foi você que não olhou nada. Porque eu tenho estudado bastante esse processo. Tchau, Gláucia Crespo. Muito triste. Mas as pessoas têm hora que elas ficam doidas, né? Lá vem a Gláucia Crespo de novo. Outra coisa interessante a considerar é quando a Monique conta que o ex-amante e namorado na época do caso já havia pulado a janela da casa dela e apertado o seu pescoço com o filho ao lado. E ainda assim, essa mulher escolhe colocar o filho ao lado dessa pessoa. Essa mulher nunca colocou o Henri ao lado do senhor Jairo. Nunca. Agora, sobre ela sofrer violência na frente do filho, ela sofria isso não era só com o Jairo, ela sofreu isso com o Leniel. Inclusive, uma das coisas que faz ela se separar do Leniel 10 anos depois é que ela começou a dizer para ele: olha, nosso filho não pode mais ficar vendo essas nossas brigas, essas nossas discussões, né? Leniel, eu não tenho como provar isso para vocês, mas ele é um agressor de mulheres. Inclusive, recentemente, bate na namorada, chuta, as usa para finalidades políticas. Ele comete todas as violências contra as mulheres e aí ele vai ao podcast todo bonitinho e você acredita nele, né? Agora, o fato de ela sofrer violência por parte desse homem num relacionamento tão curto não quer dizer que ela iria deixar esse menino junto com esse... Ela nunca deixou o Henri sozinho com o Jairinho. Essa que é a verdade que ela disse nos autos e as pessoas preferem não acreditar. Mas está tudo lá. Tanto é verdade que isso tudo que você está falando aí aconteceu com quem? Com a babá presente. A babá estava presente nessas situações. Outra mulher, a Regiane Almeida, a nossa 13ª mulher comentando. Ela diz assim, ela simplesmente ofereceu de bandeja o filho para o psicopata visando benefícios próprios. Regiane, que acusação grave. Tomara que a professora Monique, quando sair da prisão, processe todos vocês. Porque de onde você tirou isso? Quer dizer que uma mulher que conhece um homem, que namora esse homem, e depois ela descobre que ele tem uma condição financeira, mas ela é apaixonada por esse homem. Ela fez isso por vislumbrar vantagem financeira? Quer dizer, é uma mulher criminalizando a condição socioeconômica da outra mulher? É aquilo que eu já tenho dito em outros momentos, né? Se a professora Monique tivesse perdido o filho para um homem pobretão, olha que mulher safada, estava tão afim de dar que deixou o filho morrer, foi na mão de um pobretão. Mas aí, como ela estava com um homem que tinha uma certa reputação, uma relevância social, aí ela fez isso porque ela estava de olho na bufunfa, na fortuna. Só fala isso quem é pior do que a professora Monique, né? Sem comentários. Mas
luxo, glamour, alto salário, por aí vai. Mulherzinha fútil e fria tem a maior culpa, assim. Que mulherzinha alienada é você, Rejane. Como é que a gente comenta essas coisas, né? Porque ela conseguiu provar, inclusive, que a renda dela nem triplicou, como o Leniel fala. Muito triste ver as mulheres caindo nisso, mas a gente não tem muito o que comentar, não. Isso é alienação social, né? Tchau, comentário. Aí vem outra mulher, Elizabeth Dutra. Ih, acho que essa Elizabeth Dutra, a outra ficou braba. 14ª mulher dizendo assim, ó. Leva ela para sua casa, pastor, mas cuidado com as crianças. Leva, não perca tempo. Que deboche idiota e gratuito contra uma pessoa que você não conhece, né? Nem a mim, nem a ela você conhece. Olha, a professora Monique, ela é uma pessoa de tanta confiança que alguém já conseguiu lá algum aluno para falar mal dela? Algum familiar de aluno para falar mal da professora? A professora Monique lesionou alguma criança? Então você está falando mal de uma pessoa que nunca cometeu esses crimes e muito menos com o filho dela. Quando ela acordou, o filho dela estava morto. Mas isso é a coisa que você prefere não querer saber. A Elizabeth surta, ela continua, corja de bandidos, um limpando a bosta que o outro caga. Como é que a gente responde esse comentário? Gente, vocês aí que estão me assistindo, como é que a gente responde a isso? Porque ela está chamando todos nós de bosta pelo bem que a gente está tentando fazer. E ela bostejando em suas palavras. Elizabeth, não desejo para você o que você está atribuindo à professora Monique. Aí vem a Heloísa, nossa 15ª mulher, comentando. Ela não matou o filho, mas sabia que o macho dela se trancava com o menino para bater. Inclusive, ele saía mancando. Ela não sabia que o macho dela trancava com o menino para bater, não. Quem sabia de alguma coisa era a babá, que, conforme a mensagem que eu mostrei nesse vídeo mesmo, disse que não iria falar para a mãe o que ela sabia que estava acontecendo. Então, ela não sabia. Não estou entendendo de onde partem as acusações de vocês. Aí vem a Carminha Lins, 16ª mulher, com um comentário pequeno e venenoso. Mãe inocente? Ué, Carminha, qual que é a culpa dela? Você pode apontar? Ou você vai falar das fofocas que foram plantadas no processo e que nem mais estão lá, que ela foi absolvida dessas fofocas, que ela não vislumbrou vantagem financeira, que ela não ficou por horas vendo o menino sendo torturado. Na verdade, ninguém ainda sabe se esse menino foi torturado. O que se sabe é que dias antes a babá sabia de alguma coisa que estava acontecendo e não quis informar a mãe. E isso eles descobriram recuperando as conversas da babá com o noivo e com o pai dela. Ai, ai, Carminha. Aí vem a Célia Alves. Célia Alves vai dizer assim, você é um louco. Ué, Célia Alves, quem é mais louco? Uma pessoa que sai falando mal de uma outra que não conhece, acusando-a de crimes que ela não cometeu? Ou eu que tive a alegria de conversar com a professora Monique e constatar de fato, de verdade, que ela é completamente inocente? Responda. Aí você vem ironizar. Pode ser que foi um ET quem espancou o menino. Deve ter sido você, né, Célia? Tchau, Célia. Aí vem uma tal de quanta delicadeza por Edivane. Então deve ser Edivane, não dela, ou a filha dela, alguma coisa assim. Aquele tanto de carinha com cara de nojo. Engraçado, vocês têm nojo do bem, né? É isso. Que Deus guarde a professora Monique de todos vocês. Todas vocês, né? Que foi uma mulher. Aí vem uma outra mulher, Neuci. A 20ª mulher a comentar. Ela vai dizer assim. Aí vem aquele textão, né? É sério isso? A Miss Monique é inocente quando não sabia de nada do que acontecia com o filho enquanto estava cuidando da beleza? Já desmentimos essa história, né, gente? Ela não sabia, por isso ela foi ao salão como qualquer mulher vai, e na medida que ela ficou sabendo das questões lá, aí ela foi dando orientações e recebendo orientações da babá. Então qual é o crime que essa mulher cometeu até agora que eu não entendi? Quando ela fica sabendo que alguma coisa possa ter acontecido, ela sai correndo do salão e chega em casa em 20 minutos, vocês já estão cansados de saber disso. Ah, claro, ela estava cega de amor por aquele monstro. Ô, gente, mulheres, é crime você amar alguém?
É crime você ser iludido por alguém, porque vocês estão falando que a Monique estava cega de amor pelo homem dela. Vocês estão cegas de amores e de credibilidades pelo Leniel, que está descaradamente mentindo, violentando mulheres enquanto concede entrevistas em podcast. Por que mentiu sobre tudo que aconteceu quando socorreu o filho já em óbito? Ela não mentiu, não. Ela não sabia que o filho tinha sido assassinado. Ela não mentiu. Ela não sabia nem que ele tinha sido assassinado e nem que o principal suspeito era o marido dela. Então ela acreditava em todo mundo que estava ali. Igual ela está acreditando agora na defesa dela, que enquanto ela está presa, a defesa aparentemente está acuada, deixando o Leniel livre, leve e solto, difamando a ex-esposa. É assim que ela acreditou nela. Se vocês acreditam no Leniel, como é que a Monique não iria acreditar naquele homem que na frente dela era uma boa pessoa e que as crises que ele tinha diante dela, vocês todos ficam normalizando as crises dos homens. Hoje ela aprendeu, mas na época ela agiu como você age, né? Aí Clara fala de coisas que eu já respondi, então eu não vou mais falar sobre selfie na delegacia. Ela não alega que ela era abusada não, senhora Neuci. Ela era abusada, só que a pessoa só percebe isso quando ela sai da situação e vai fazer uma releitura. Eu sou psicólogo e lido com isso toda semana em relação às minhas pacientes. Elas realmente não conseguem perceber o nível de abuso que elas estão sofrendo. Mulher, Márcia Clara, nossa 21ª mulher a comentar. Ela diz assim: um absurdo o seu comentário, saindo do canal para nunca mais voltar. Ué, então tá bom. Isso, gente. Quem ama mentira, saia desse canal. Quem quer ficar com a farsa, quem quer ficar fazendo aquilo que vocês falam que a Monique fazia, né? Ai, Monique ficou cega de paixão pelo Jairo. Vocês estão todos cegos de paixão pela mentira contada por um falso evangélico. Podem sair do meu canal, por favor. A Elizabeth voltou, gente. Elizabeth Dutra, 5716, ela vai dizer: quanto que ela tá te pagando? Pouco não deve ser. Então continue a defender a assassina que vendeu sua criança tão pequena. Leve essa piranha assassina para sua casa depressa. Elizabeth, que mulher feia que você é. Que ser humano horroroso. Ainda bem que o Henri não era seu filho, né? Olha, pode ficar tranquila. Saiba você, o diabo que está em você, que está na sua fofoca. Eu não estou recebendo nada. Eu estou fazendo o bem de forma gratuita, como você acabou de praticar o mal de forma gratuita. Ela continua, Elizabeth. No dia que ela matar seu filho, você vai calar sua boca nojenta? Parece que tá gostando dela, é isso? Gente do céu. Quer dizer, as pessoas, elas não têm o que falar, então elas precisam ficar inventando essas coisas. Porque eu sou casado, tenho 3 filhos, não sou um homem perfeito, já decepcionei minha esposa, como todas as mulheres são decepcionadas neste país. Agora, eu não estou fazendo isso aqui porque eu estou apaixonado pela professora Monique, eu sou apaixonado pelo Evangelho de Jesus, por fazer o bem. Não tenho mau caratismo que o Leniel tem de sair de podcast em podcast cristão falando mentira sobre a mulher que ele sabe que é íntegra, mas que ele criminaliza porque ela é mulher alta, que cuidava de si e fazia tudo até mesmo para ele, mas agora ele está falando dela como se ela fosse uma Jezabel. Esse cara eu não sou. Aí vem a Dani BH, dizendo assim: o diabo tá de parabéns, viu? Como consegue, senhor pastor? Pois é, quando você acha que o diabo está enganando um pastor, o diabo está te enganando, né? Na mais óbvia perfeição do engano dele, que é fazer um homem se travestir de cristão, se fingir de traído e para ganhar cargo político, cargo eletivo. Então, é isso, Dani. Jesus te abençoe. Aí temos aqui a Dani continua. A Dani continua: tapado. A Monique estava no salão, recebeu mensagem da babá. Pelo amor de Deus, gente alienada. Liniel perguntou, questionou, tem mensagem de texto. Engraçado que ele perguntou, questionou,
mas ele não fez o que ele quer que todo mundo faça, né? Que é ter ido procurar as autoridades e falar, olha, assim, eu estou separado, mas meu filho me relatou isso. Ele não fez isso. E agora está penalizando todo mundo por aquilo que ele não fez. E você, Dani, tá muito braba. Ela não mentiu para o Leniel, não. Ela achava que o menino estava com outros tipos de crise, porque era isso que o corpo especializado falava para ela. E ainda está em condições muito melhores do que a do Leniel, porque ele, nenhum corpo especializado ele procurou. Ficou de fofoquinha, de futriquinha, até agora poder usar isso tudo contra a ex-mulher. É isso que você, mulher, não está percebendo. Tchau, Dani. Aí ela continua com raiva, porque eu disse que a Monique sofreu uma tragédia. Fala assim, tragédia? Foi assassinato! Se candidatar, fazer podcast, entrevista não é crime. Omissão é assassinato. Pois é. Confiar nas pessoas não é crime. Crime é você acusar uma mulher inocente de assassinato. E, realmente, fazer podcast não é crime. Agora, fazer podcast em cima da tragédia que atingiu o próprio filho, isso é morbidez. Pior, isso é sordidez. É usar uma coisa que mobiliza todo mundo para se eleger política e financeiramente. Vamos nos deter um pouquinho mais sobre essa questão aí da campanha do Leniel, que as pessoas acham que a gente está querendo atrapalhá-lo a fazer justiça pelo seu filho. Mas a questão é a seguinte, é porque o Leniel, ele age com as mulheres de forma ingrata. Por exemplo, quando ele vai dizer para as pessoas que a Monique gerava muita despesa, como se ela não tivesse, igual todas as mulheres, uma múltipla jornada de trabalho. Não vou nem falar que é dupla, tripla, quatro, é múltipla. Uma mulher, quando ela está à toa, quando ela está feliz, quando ela está suave, ela tem de lidar, no mínimo, com os seus hormônios, com as suas questões, com seus processos menstruais. E aí vem esse ex-marido e começa a falar mal dessa esposa que demandava uma atenção específica, inclusive no sentido financeiro, porque todas as mulheres, quando elas estão à toa, elas já estão trabalhando, tendo de administrar dores, tendo de administrar o humor por causa da própria condição feminina. É sempre importante a gente enfatizar, né, que quando a gente fala dos processos menstruais, dos hormônios femininos, a gente acha que é uma coisinha que faz cócega, né? Você não sabe o que é viver. Não é só nos 3 dias ou 5 dias, ou os dias particulares que cada uma tem do sangue menstrual, dos produtos menstruais sendo expelidos. É todo um mês, por isso que se chama ciclo, né? Que é aquela questão do incômodo físico mesmo do negócio, do ardor, a cólica, a ardência, e aí a cultura fica brincando com isso. E aí, você tá de TPM? Ah, olha lá, menstruou, mas vai fazer fisiculturismo, quando na verdade o corpo precisa o tempo inteiro, né? O corpo de uma mulher precisa o tempo inteiro de administrar essas questões, e isso atinge o humor delas, isso atinge a integridade delas, elas se sentem culpadas por estar sentindo dor, porque elas são zombadas em meio à própria dor. Então, quando eu falo dos processos menstruais, não é apenas a questão da menstruação em si, é tudo que envolve uma mulher, ou seja, quando ela está tranquila, feliz, à toa, ela tem de lidar com essas questões corporais que, ao mesmo tempo que lhes causam dor, são criminalizadas pela sociedade no sentido de serem fruto de zombaria, né? Ficam zombando, serem objeto de zombaria, de banalização do feminino, enfim. E aí esse cara vem e vai se eleger como? Ele vai se eleger falando mal da ex-esposa, falando que a ex-esposa era gastadeira, quando na verdade ele mesmo se envolveu em gastos desnecessários e foi a professora Monique quem o ajudou a sair disso. Aliás, não sei se vocês sabem, um pouco antes dela ser presa, lá na primeira vez, em 2021, ela tinha acabado de conseguir um empréstimo de cerca de 100 mil reais para o seu ex-marido. Ela nunca disse isso no processo. É claro, isso foi coisa que eu fiquei sabendo no decorrer dos 2 anos. E aí esse homem ingrato vai a público falar que ela gerava gastos desnecessários, que ela era irracional nisso tudo, quando ele é que era assim. Ele vivia se envolvendo em situações que deixavam a família complicada financeiramente. A professora Monique, com a sua perspicácia, é que ajudava a resolver. E hoje ele recrimina essa mulher, né? Porque ser perspicaz é ser estrategista, é ser uma mulher de má índole. Se ela é fisiculturista, então ela é mal intencionada. Se ela é inteligente, uma mulher inteligente, uma mulher que planeja as coisas, essa mulher é de má fé. Ou seja, o homem está o tempo inteiro criminalizando a ex-esposa por ela ser mulher e por ela ter as características específicas dela, né? Ela jamais o recriminaria pelas suas características específicas masculinas,
de liderança, de gostar de fisiculturismo, por exemplo, se fosse o caso. Mas não, ele a recrimina. Então a questão não é ele fazer campanha eleitoral buscando justiça pelo filho, porque ele não está buscando justiça pelo filho, ele está buscando vingança de um ex-marido frustrado que viu a ex-esposa tomando rumo na vida. Ele não gostou disso, tanto é que é isso que ele fala nos podcasts. O que ele vai dizer nos podcasts? Que ela o traiu, porque ele vai usar aquele argumento dos crentes, né, de falar assim, não, se estava casado no papel, então saiu com alguém, estava me traindo. Mas quando ele mesmo já estava saindo com outras pessoas, quando ele mesmo estava se relacionando com outras mulheres, no plural, não é? Outra coisa que ele vai dizer, que ele fica chamando a professora Monique de assassina, de psicopata, de narcisista, sendo que ele sabe que ela não é nada disso. Então, o problema da campanha eleitoral do senhor Leniel não é que ele não tem o direito de lutar por justiça pelo seu filho, é que eu só vou acreditar na campanha eleitoral desse cidadão quando ele parar de difamar sua ex-esposa, porque ele sabe que ela é uma mulher de caráter. Olha, eu e minha esposa criamos 3 crianças, hoje com 25 anos, a minha mais velha, o meu segundo com 23 anos e a terceira com 22 anos. E aí, se a minha esposa viesse a essa altura da vida ser acusada de estar envolvida no assassinato de um desses nossos 3 filhos jovens, eu não iria sair por aí falando mal dela não, porque eu sei a mulher que ela foi a vida inteira para os nossos filhos, a mãe que ela foi. E é isso que é injusto no Leniel. Ele tem o direito de se candidatar à política? Tem, mas se candidatar à política falando mal de uma mulher que ele sabe que foi uma mãe íntegra, que foi esforçada em relação ao filho dele? Ah, mas o Henri morreu nas mãos do Jairinho. Ele sabe que a ex-esposa, ela estava tentando investigar o que estava acontecendo, e ele sabe que ele mesmo sabia de coisas mais do que ela e nunca informou a ninguém. Eu vou cansar de falar isso para ver se vocês entendem alguma coisa em algum momento. Mas então, quer fazer campanha política? Por que não faz campanha política realmente na justiça? O que seria justo, senhor Leniel? É você parar de falar mal, de difamar, de mentir, de sentenciar a sua ex-esposa, que você sabe que foi uma mãe maravilhosa para o seu filho, como você não conseguiu ser esse pai. Que tal um pouquinho de humildade, um pouquinho de verdade? Quer fazer campanha política? Vamos fazer campanha política com verdade. Vamos fazer campanha política, ou campanha eleitoral com honestidade. Honestidade é isso, você fala, gente, olha, eu realmente não sei o que aconteceu. Eu sei que ela era uma boa mãe. Eu acompanhei os passos dela como mãe. E eu realmente estava pensando que o nosso filho, eu também estava pensando que o nosso filho, ele estava insatisfeito com alguma coisa, tanto é que no começo eu dizia que ele tinha morrido do coração, porque nem eu e nem a mãe dele sabíamos de fato o que estava acontecendo. Agora, é tão difícil assim, senhor Leniel, ser honesto? Porque aí você vai de podcast em podcast difamando a sua ex-esposa, você vai de podcast em podcast e agora você está cometendo uma coisa que eu chamaria de blasfêmia contra o Espírito Santo, que é você ir aos podcasts cristãos, porque você sabe que cristão adora falar mal de mulheres, e aí você vai lá e fala mal da mulher que mais te ajudou na criação do seu filho. Na verdade, ela praticamente criava aquele menino sozinha, com toda a solidão que constitui uma mulher. Então, quer fazer uma campanha eleitoral honesta? Não vai fazer isso difamando não, que isso já é desonesto. Ou seja, você nem merece ser eleito pelo que você está fazendo com a sua ex-esposa. O que eu acho muito perverso nisso tudo, muito sórdido, né? A sordidez e a ingratidão do senhor Leniel, porque a professora Monique, ela confiou nele, tanto é que ela cuidou no depoimento de não difamá-lo, né? Nós, amigos aqui de fora, vendo o que está acontecendo, aqui estamos tentando dizer alguma coisa, né? Porque eu estou aqui também dizendo coisas que outras pessoas que sabem da inocência da professora Monique gostariam de dizer, mas não têm coragem ou acham que pode atrapalhar alguma coisa. Eu só sei que a professora Monique está presa. E aí a sordidez do Leniel é isso, que ele tratou de fazê-la voltar à cadeia, mesmo sabendo que ela é inocente, que não há prova nenhuma contra ela, que aliás há provas de que ela não cometeu crime nenhum. E aí ele tem a sordidez de prendê-la para ela não atrapalhá-lo nas mentiras que ele está falando por aí, né? E outra coisa, por que ele faz isso? Porque ele precisa ascender às eleições para que ele não seja investigado, porque qualquer Ministério Público sério não faria isso com qualquer mãe.
A gente não tem situações no Brasil onde mulheres choraram copiosamente no enterro dos seus ex-maridos quando foi descobrir elas o haviam assassinado? Por que não se pode pensar também que esse ex-marido que agora está fazendo campanha em cima da difamação da ex-esposa também não possa estar devendo alguma coisa? Estou dizendo que o Leniel assassinou o filho? Não. Mas o que ele deve tanto que ele precisa difamar a mulher que ele sabe que é nitidamente inocente? Que ela realmente acreditava que o menino não estava apenas gostando da vida nova que ele estava levando. Porque ele, o próprio Leniel, conhecia as características do filho, sabia que ele não gostava de ser contrariado e ele se manifestava até com náuseas e vômitos, como acontece com muitas crianças. Essa semana mesmo eu atendi uma situação de uma criança que sempre recorre a isso quando a vontade dela é contraditada. Agora, eu estou botando culpa em Leniel e em Henri? De jeito nenhum, porque eu estou mostrando que se quer fazer uma campanha eleitoral, deveria fazê-la com honestidade, sabendo quem foi a sua ex-esposa, sabendo que ela jamais atentou contra o filho de vocês. Então, a sordidez é isso, é você prendê-la para que ela não te atrapalhe a mentir. Olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Uma pessoa que faz isso não merece ser eleita, não merece ser eleita. A menos que as pessoas comecem a falar: Leniel, quero votar em você. Tire a sua ex-esposa da cadeia. Leniel, quero te ajudar a fazer justiça pelo seu filho. Pare de falar mal da sua ex-esposa. Eu acho engraçado, a própria família da Monique, mesmo sabendo da sordidez do ex-marido, da filha, eles têm receio de falar mal do homem porque eles acham que é feio eu fazer o que eu estou fazendo aqui, de ficar mostrando a verdade sobre um homem estrategista. Mas esse homem não tem nenhuma dó de falar mal da professora Monique, dos seus familiares, de zombar da mulher que mais o ajudou, que foi a dona Rosângela. Dona Rosângela já ajudou esse homem de maneira maravilhosa e ele foi lá, tanto é que a dona Rosângela, no dia do sepultamento do Henri, não sei se vocês sabem disso, a mãe do Leniel foi lá na dona Rosângela e falou assim: ó, só a senhora consegue tirá-lo de lá, mais ou menos isso, né? E ela chegou para ele e falou: olha, Leniel, o seu filho, o meu neto, ele não mais está aqui. E aí o Leniel abraçou-a, né? Colocou os braços nela e os dois vieram caminhando, ou seja, a mulher que mais ajudou o Leniel, a sua ex-sogra, a dona Rosângela, foi destratada por ele dias depois, quando ele a chama de velha mentirosa, mandando voltar para Vila Kennedy, zombando dos favelados, do voto que ele vai buscar para si, caso ele seja eleito, né, no Rio de Janeiro. Talvez ele queira outro município, Nova Iguaçu, algum outro município. Mas enfim, querem votar no Leniel, comece a desafiá-lo. Fale para ele: pare de falar mal de sua ex-esposa e pare de difamar pessoas que você sabe não são pessoas perfeitas, mas não cometeram nenhuma sordidez contra você. Sordidez é você ir de podcast evangélico em podcast evangélico falando mal das pessoas que te ajudaram até aqui, senhor Leniel. É isso. Então não estou querendo atrapalhar a campanha dele não, mas a gente precisa ser verdadeiro. Quer ganhar a eleição? Vai ganhar a eleição com verdade, com justiça, e não com difamação, injúria, calúnia sobre uma pessoa que ele sabe que é notadamente inocente. Aí a Gabriela, a nossa 26ª comentarista, vai dizer assim: Monique foi omissa. Foi demonstrado que o Henri sofreu nas mãos do psicopata do Jair, chama de Jair, né? Não misture as coisas, pelo amor de Deus. O quê? Óbvio que a babá contava e a mãe não fez nada. Eu já respondi todas essas coisas. A babá não contou para a mãe e já mostrei isso aqui para você, né? E aí ela continuou num outro comentário: que tipo de mãe faz selfie sorrindo na delegacia com um filhinho morto há poucos dias? Olha, ela não fez selfie sorrindo na delegacia não. Aliás, se você for lá na selfie dela, que está aí na internet, você vai ver que ela está com os olhos inchados, está com o rosto inchado de tanto choro. Ela estava ali maquiada, ela estava sob orientação da defesa, que disse que ela tinha que se apresentar com roupas claras e tudo. E como ela não sabia que o filho dela tinha sido assassinado, ela seguiu as instruções da defesa, porque ela não tinha como provar que ela estava dormindo. É isso que vocês não conseguem entender. O outro comentário da Gabriela, o pessoal vai ficando meio desesperado, né? Gabriela Lavigne, 1473, ela vai dizer: eu não duvido que a Monique amava o Henri, mas com certeza ela não cuidou dele porque preferiu cuidar do Jair, que fazia promessas de uma vida melhor. Essa mãe foi omissa sim, mas aí vocês juntam tudo com um bando de falta de informação. Monique não preferiu coisa nenhuma, ela só estava tentando reconstruir a vida dela ao lado daquela pessoa em quem ela confiava. A vida dela
ela não estava vivendo o paraíso, na verdade ela estava ali administrando mais um relacionamento conturbado, que não era muito diferente do que ela tinha com o senhor Leniel. Então, ela não deixou de cuidar do filho por causa dessas coisas, não. Pelo contrário, o menino tinha 2 babás, o menino estava matriculado em ótima escola, o menino tinha outras atividades que a maioria das crianças que a gente conhece não tem o privilégio de ter. Como é que vocês falam que essa mulher não cuidava desse menino? Aí vem Adria Muniz, deve ser Adriana, né? Tá parecendo que é uma outra mulher aqui. Aí vai dizer, narcisistas todos que defendem essa maldita. Uai, Adriana, você é Adriana Muniz, Adria Muniz 1675. Você é algum especialista em alguma coisa? Tem que ser narcisista para fazer isso que você está fazendo, né? Aí vem a Maria Lucimar Reis, a nossa 30ª mulher comentando. Ela vai dizer, acho engraçado esse cara ficar achando que a mãe cerca. Se fosse seu filho que tivesse morrido, se fosse meu filho que tivesse morrido, eu ia ter que acusar a mãe? É assim, então, quer dizer, uma criança morreu, a culpa de alguma forma tem que ser da mulher. É isso? Mesmo ela tendo entregue todas as provas da justiça, mulheres, não façam isso contra vocês mesmos, pelo amor de Deus, não façam isso. Aí nós temos aqui o Enilton Soares. Ai, Jesus, que medo, porque os homens fazem péssimos comentários em sua maioria. Aí lá vem o homem. Ele tem direito de fazer o que quiser, ele não é assassino, não foi ele que o Henrique, deve ser, não foi ele que matou o Henrique. Ué, mas foi a Monique? Você achar que o Leniel não é assassino, correto, ele de fato não é, mas achar que Leniel não é assassino significa achar que a Monique é que é assassina? Oh, meu Deus, como a cabeça de vocês fica faltando um pedaço, né? Desculpe aí. Agora outra mulher. Maria Scalvi vai dizer assim, ó. Por que esse aí defende essa assassina? Tem que apodrecer na cadeia. Sai fora, defensor. Acho que eu vou começar a dizer isso pra você também, né? Não estou defendendo a assassina, estou defendendo uma inocente. Aí vem a Jussi. Jussi não cansa, não sei por que ela me segue e tudo, não sei o que ela está querendo fazer. Que Deus apanhe você nos seus crimes, tá, Jussi? Esses momentos que ela fala que ela não lembra devem ser efeito dos remédios, causam esses esquecimentos. Você está ironizando, Jussi? Olha, a pessoa não precisa, numa situação de tragédia, a pessoa não precisa nem de remédio para esquecer das coisas, é tudo confuso. Ela viveu uma violência matrimonial, ela vivia essa violência agora que vocês estão fazendo sobre ela, tentando procurar crime onde não tem, né? E ela foi o tempo todo, sim, medicada, confiando naquele marido dela e sendo administrada com medicações. Simples assim, Jussi. Mas desiste de ficar tentando incriminar a Monique, que não tem. E, por fim, a última mulher comentando, a Helena Correia, vai dizer assim, escuta só, mulheres, estavam 3 pessoas, sendo que uma delas é uma criança. Como se costuma dizer, um mata, outro esfola. Difamação? Difamação. Eu vou guardar isso aqui para mostrar para a professora Monique, para ela te processar. Porque essa sua lógica é ridícula, é uma lógica que pesa contra você mesma, senhora Helena. Helena, né? Porque quer dizer então que tem 3 pessoas e uma é criança. Aí um mata e a outra esfola. É assim? Será que você anda fazendo isso na vida? Que vergonha você, gente. Então, esses comentários todos que graças a Deus foram devidamente apagados, mas alguns aqui eu arquivei para passar isso para a professora Monique, quando ela puder fazer alguma coisa contra isso. Vocês estão precisando de psicoterapia, precisando se enxergar, precisando ser libertos por Jesus. Mas é isso, gente. Muitas perguntas que vocês vivem fazendo foram respondidas aqui. Seja como for, gente, o que nós temos aqui? Nós temos 37 comentários, tirando vários outros que eu já havia excluído. 37 comentários. 2 destes são de pessoas que não se identificam, dos covardes. 3, na verdade, 3 são de homens. E os outros 32 comentários são de mulheres. Isso me assusta muito, porque essas mulheres que acusam a professora Monique de estar nisso tudo por vislumbrar vantagem financeira, de ser coitadinhas por ter acreditado em um homem, são precisamente essas 32 mulheres, fora as outras que eu não vou ver aqui,
que estão confiando num outro homem. Né? Como é que vocês querem que a professora Monique tenha localizado a maldade daquele homem se vocês estão confiando num outro homem mau, com uma farsa muito maior? Porque, não sei se vocês sabiam, eu tenho ouvido as mulheres que são vítimas do seu Leniel. Né? Eu posso dizer, por exemplo, embora eu não possa provar isso aqui para você, mas ele sabe que ele faz isso. Que muitas mulheres que vêm aqui comentar são mulheres a serviço desse homem. Né? Ele namorou, todo mundo sabe disso aí pelas redes sociais, ele namorou lá com a delegada Paula Meire, acho que é Paula Meire, Paula Mari, e ele se utilizou dela por vislumbrar vantagem eleitoral e financeira. Tá vendo vocês acreditando num homem que vislumbra vantagem financeira? E enquanto ele namorava com essa mulher, ele aprontou muito com ela, ele atraía o tempo todo com outras pessoas. Depois que ela se batiza na mesma igreja que eles se congregam, alguma coisa assim, ele já aparece poucos dias com a outra pessoa. Ou seja, é um homem que troca de namoradas como troca de roupas. E aí vocês ficam recriminando as mulheres sem perceber que esse homem, pai desse menino, não é esse lírio do campo, não é? Então chegou a mim situações, por exemplo, de ele ter apertado o pescoço de pessoas com que ele se relacionou, de mulheres, de ter tentado desganar uma, né, que ele tinha como amante enquanto ele namorava com a outra que era vista pelos outros como titular. Enfim, é um violentador de mulheres. E vocês, mulheres, 32 mulheres, as que eu mencionei aqui, caindo no conto dos homens, ao mesmo tempo que condenam uma mulher inocente. É isso que dói, mas a gente segue na luta pela verdade. Muito obrigado pela sua atenção. Não se esqueça de dar o like nesse trechinho de vídeo, compartilhá-lo e se inscrever neste canal, apertar o sininho para você receber as notificações. Muito obrigado.